de muita alegria, nós estamos mais uma vez na casa do nosso Pai para poder prestar aí um culto de louvor e um culto de adoração. Eu sinto imensamente feliz com a oportunidade que Deus está nos concedendo, estar aqui para poder trazer a palavra dele para o coração de cada um aqui nessa noite. Quando eu estava preparando a mensagem aos irmãos, eu comecei a lembrar de uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Antes de eu vir morar aqui em Gonzaga, eu morava em Ararim. E quando eu estava ali em Ararim, confesso para os irmãos que se eu disser que eu estava frio espiritualmente, seria pouco. Eu estava gelado espiritualmente. Eu ali deitado naquele sofá, não tinha força para poder ir para a igreja. Mas com aquele restinho de força que eu tinha ali, quase esgotando já, eu disse para Jesus: Jesus, me dê força, me envia pessoas que irão me ajudar na minha caminhada, me envia amigos que irão me ajudar. Os irmãos do Deus estavam tão fracos, mas eu precisava só de alguém que chegasse a mim e dissesse assim: aqui, vamos na igreja hoje. Era só disso que eu precisava. Não era necessário nem que a pessoa existisse comigo, porque eu ainda tinha vontade de igreja, só que não tinha forças para poder levantar daquele sofá para poder ir. E Deus mudou minha vida dado ouvindo. Deus me trouxe aqui para Gonzaga, e quando eu cheguei aqui, a pessoa que eu fiz amizade primeiro foi o João Guilherme, novo adulto da vida dele. E desde então comecei a andar com os irmãos. E nisso, Deus colocou um desejo no meu coração, a qual eu nunca tive, que é o desejo de pregar a palavra dele. Eu nunca tive o desejo de pregar a palavra dele, mas Deus colocou esse desejo no meu coração. E cada dia aquele desejo, aquela vontade de pregar a palavra dele, cada dia ardendo mais no meu coração. E todas as vezes que os irmãos me verem pregando a palavra de Deus, olhem para mim e glorifiquem a Deus. E podem dizer: o Deus que ele serve é fiel, porque o Deus que me tirou lá daquele sofá e me colocou aqui é o mesmo Deus que está nessa noite hoje para poder aprender. É só você clamar ele, porque ele está aqui nessa noite. Amém? Há pessoas vivas no livro de Daniel, no capítulo número 1. Glória a Deus. Nós temos assim a leitura de dois textos. Daniel, no capítulo de número 1, versículo de número 5, e Daniel, capítulo de número 3, no versículo de número 14. Encontrou isso? Amém? Diz assim, Daniel, capítulo 1, versículo de número 5: e o rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros homens a saber: Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Agora vamos fazer a leitura de Daniel, capítulo 3, versículo de número 14 em diante, que vai dizer assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos servis a meus deuses em adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, quando você está pronto, como ouvintes o som da buzina, do pipa, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de cordas, toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados à mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Podem ser sentados, glória a Deus. Meus irmãos, repita comigo a seguinte frase: pode até mudar o meu nome, mas a minha identidade eles não mudam. Fornalha de fogo ardente não assusta fiel adorador. Tem fiel adorador na casa do nosso Pai? Para que vocês entendam um pouco melhor dessa passagem, vou frisar aqui em 3 pontos. Primeiro, ele te leva para longe. Segundo, ele te faz comer um ambiente impuro. E terceiro, ele te humilha e te coloca no beco de saídas. Isso é o que o inimigo ele tem feito, ele está fazendo, ele
ano terceiro do reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor, ele vai até Jerusalém e ali ele cerca aquela cidade. E quando ele cerca aquela cidade, ele vai invadir aquela cidade vai destruir toda aquela cidade, vai levar com eles alguns utensílios ali do templo, vai colocar fogo naquele templo. E como se não bastasse isso, ele também vai levar com eles cerca de 10.000 pessoas para a Babilônia. Ele pega todas as pessoas e leva com ele para a Babilônia. E quando eles chegam lá, o chefe dos eunucos, ele manda separar alguns daqueles jovens que eles levaram para a Babilônia. Mas não seriam jovens qualquer. Esses jovens da Bíblia nos diz que eles queriam que fossem jovens que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem a habilidade de viver no palácio do rei. Mas para que eles queriam criar esses jovens por 3 anos? Por 3 anos, o rei Nabucodonosor iria criar esses jovens para que ao final desses 3 anos eles estivessem capacitados e eles servissem de úteis para o governo do rei Nabucodonosor. E assim ele fez. Lembra que eu disse no primeiro, que te leva para hoje? O rei Nabucodonosor pegava aqueles jovens ali em Jerusalém e levava eles para a Babilônia. Mas quando eu te falo assim que primeiro ele te levar para longe, eu não estou querendo dizer que o inimigo vai dentro da sua casa, vai te pegar e vai te levar para uma balada, não. Também não estou querendo dizer que o inimigo vai dentro da sua casa, vai te pegar e vai te levar para um lugar de prostituição, também não vai fazer isso. O inimigo não te pega dentro da sua casa e te leva para um bar. Se você faz isso, é por livre e espontânea vontade. Não vem com essa aqui, o inimigo me fez pecar. O inimigo não faz ninguém pecar, meus irmãos. Primeiro, ele passa com uma bandeja, só como ele quer. O inimigo está passando uma bandeja no meio de cada um. As bandejas dos nossos olhos, elas parecem maravilhosas. Aos olhos carnais, aquelas bandejas são maravilhosas. Ele só passa com elas, só se alimenta da bandeja do inimigo, quem quer. Mas também eu não estou te querendo dizer que ele te leva para longe. O inimigo precisa te tirar da igreja. Não é necessário que o inimigo te tire da igreja. É mais satisfatório que o inimigo ele te manter dentro da igreja. Sabe por quê? O inimigo te mantém dentro da igreja, o seu corpo aqui dentro, é necessário que ele leve apenas a sua mente. Porque sua mente começa a vagar por esse mundo, onde nem você mesmo sabe aonde está sua mente. E assim, ele começa a colocar algo na sua mente, e você começa a trazer para dentro da igreja. Uma semente que se chama não tem nada a ver. A sua mente no mundo, o inimigo começa a colocar a semente do não tem nada a ver. E vocês começam a chegar aqui dentro da igreja e começam a falar assim: meu irmão, isso aqui não tem nada a ver. Pastor, isso aqui não tem nada a ver. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, não tem importância. Meus irmãos, eu acabei de me lembrar aqui de uma coisa. A minha mãe sempre me dizia: de nada a ver, o inferno está cheio. E é uma realidade. De nada a ver, o inferno está cheio. Eu me lembro de uma parábola aqui, a do joio e do trigo. Sabe o que aconteceu, pastor? A gente está aqui olhando a seara, a gente começa a olhar a seara, e quando a gente olha bastante, a gente chega para Jesus e diz: Jesus, mestre, o Senhor não plantou sementes boas? E Jesus respondeu para a gente assim: sim, eu plantei sementes boas. Mas eu vou dizer para Jesus assim: mas como o Senhor plantou sementes boas? Se no meio do trigo tem joio. Aí Jesus diz assim: é que quando os homens estavam dormindo, veio o inimigo à noite e plantou sementes de joio no meio do trigo. E a gente querendo ajudar a obra, a gente fala assim: Jesus, o que eu faço agora? Posso ir lá e posso arrancar? Posso ir lá e posso colher o joio? Aí Jesus diz para a gente assim: não é necessário que vocês arranquem o joio. Sabe por quê? Para que quando vocês forem arrancar o joio, vocês não arranquem também o trigo. Mas espera um pouquinho, porque o dia da ceia está chegando, a volta de Jesus está chegando. E quando ele chegar, o primeiro a ser arrancado é o joio. Sabe aquela semente do joio que tem plantado na igreja que não tem nada a ver? É aquela semente do joio que tem que plantar, que quer criar a igreja para LGBT. É esses aí que Jesus vai arrancar no dia da ceia, porque o dia que Jesus voltar, aqueles que querem plantar aquela semente lá que se chama pode criar da Bíblia e que reescreveu da Bíblia, Jesus vai voltar. E o primeiro que eles vão arrancar vai ser a semente do joio, vai ser o joio. E a Bíblia nos diz que eles vão matar o joio e vai colocar a beira do caminho ali, para que o joio seja jogado na fornalha de fogo ardente. Muito cuidado, meu irmão. Primeiro ele te leva para longe, e Nabucodonosor pega aqueles jovens e leva eles para Jerusalém. E ali, segundo, ele te faz comer do banquete puro. O rei Nabucodonosor, ele ordena, ele faz um decreto ali. Aqueles jovens, por 3 anos, eles iriam comer o banquete do rei, eles iriam tomar o vinho do rei. O que o rei comesse, certamente eles iriam comer. O que o rei bebesse, certamente eles também iriam beber. Mas tem um porém.
Certamente, aqueles alimentos, aquele banquete, ele era apresentado a outros deuses, mas ele estava Daniel, estava Ananias, estava Misael e Azarias, servo de Deus. Ele não come de banquete apresentado a outros deuses, jamais. Servo de Deus, ele não se alimenta de banquetes que é apresentado a outros deuses. E aqueles alimentos exatamente eram apresentados, mas Daniel, ele assenta em seu coração assim: eu não vou me alimentar, eu não vou me contaminar com a impureza desse lugar. Quantas vezes a gente tem sido obrigados a estar em certos lugares, no meio de pessoas impuras, junto com pessoas impuras? Quem já trabalhou com pessoas limpas sabe quanto é difícil isso. E quantas vezes a gente tem sido obrigado a estar no meio de pessoas impuras, no meio de pessoas limpas ali. Mas Daniel é diferente, ele estava no lugar impuro, junto com pessoas impuras, mas ele sentou no seu coração: eu não me contamino com a impureza desse lugar. Quero te dizer essa noite, independente do lugar onde você esteja, não se contamine com a impureza do lugar. Você pode estar em qualquer lugar, mas não permita a impureza daquele lugar contamine o seu coração. Firme o seu coração em Deus, para que ele não venha contaminar o seu coração. Ele te faça comer um banquete impuro. O rei faz aquele decreto. Eles iriam comer o banquete do rei Nabucodonosor, eles iriam tomar o vinho do rei Nabucodonosor. Mas Daniel, ele estava com a casa dele firmada na rocha. E sabe o que ele faz, meus irmãos? Ele chega ali até o chefe dos eunucos e tenta conversar com ele para que eles trocassem a alimentação deles. Mas aquele chefe dos eunucos vai dizer assim: não, eu não posso. O rei pode me mandar me matar. Mas quando o crente está com a casa dele firmada na rocha, meus irmãos, pode passar um vento para lançar para cá, pode passar um vento para lançar para lá, porque a casa dele não vai cair. A casa de Daniel estava firme na rocha, sabe por quê? Ele tentou com o chefe dos eunucos, o chefe não quis. Aí o que ele faz? Ele vai para o despenseiro, ele chega no despenseiro e fala com ele. O despenseiro também vai ficar um pouco com medo. Mas o que ele queria fazer? Ele fala assim: troca o meu alimento por 10 dias, eu vou fazer 5 por 10 dias. O Senhor vai me dar de comer legumes e água, enquanto os outros vão comer a porção do manjar do rei e vão tomar vinho, nós vamos comer apenas legumes e vamos tomar água. E assim eles fazem. Por 10 dias eles comeram apenas legumes e tomaram água. Imagina só, meus irmãos, está lá dois tipos de pessoas. Um vai comer carne, vai comer de tudo o que é bom, e o outro vai comer apenas legumes. E passam os dias, certamente, aquele que está comendo carne era para estar com uma aparência melhor, uma aparência um pouco mais gordo, o rosto melhor. Mas ao final daqueles dias, quando o despenseiro chega para poder ver, aqueles homens que comiam apenas legumes e tomavam água, eles estavam com aparência boa, eles estavam com aparência, os seus rostos estavam bonitos. Sabe o que é isso? É Deus na vida deles, para que eles não se contaminassem com a impureza daquele lugar, para que eles não fossem obrigados a comer aquilo que era apresentado a outros deuses. Deus honrou eles ali. Quando você quer ser fiel a Deus, quando você coloca no seu coração: eu não vou me contaminar com a impureza desse lugar, Deus, ele te honra, independente da situação. Deus, ele te honra. Assim ele faz ali. Eles queriam que eles comessem um banquete impuro, mas eles não comeram daquele banquete impuro. Deus foi fiel. Meus irmãos, ponto de número 3, ele te humilha e te coloca em becos sem saída. A Bíblia nos diz que lá em Jerusalém era os nomes Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém, quando eles chegam lá em Jerusalém, lá em Babilônia, eles fizeram algumas mudanças. Daniel, que significa Deus é meu juiz, eles mudaram o nome dele de Beltesazar, que significa Bel, o Deus principal da Babilônia, protege a sua vida. Ananias, que significa o Senhor é gracioso, eles colocaram o nome dele de Sadraque, que significa servo de água, Deus da lua. Israel, que significa quem é igual a Deus, eles colocaram o nome dele de Mesaque, a sombra do príncipe, ou quem é esse? Azarias, que significa o Senhor ajuda, colocaram o nome dele de Abednego, servo de Nego, Deus da sabedoria e estrela da manhã. Sabe o que eu quero dizer aqui para vocês, meus irmãos? Pode até mudar o seu nome, mas a sua identidade ninguém pode mudar. Muda o nome, pode falar o que você quiser, pode falar que você não é homem mais, pode falar que você não é mulher mais, pode mudar o seu nome e falar o que quiser, mas a sua identidade, quando a sua identidade, quando a sua essência de fiel adorador, não adianta não. Ninguém tem poder para poder mudar, meus irmãos. Ninguém tem poder para poder mudar a sua essência. A essência de fiel adorador, ninguém muda. Coloque isso no seu coração. Ninguém jamais vai tirar isso do seu coração. Se você é fiel adorador, ninguém vai tirar isso do seu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele te humilha
capítulo de número 3 de Daniel, a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor ele fez uma estátua de ouro, mas essa não era uma estátua qualquer. A Bíblia nos diz que ela era de 60 côvados, metros, aproximadamente 27 metros de altura, 6 côvados de largura, que aproximadamente era 2,70 metros. Imagina só o tamanho daquela estátua que o rei Nabucodonosor ele manda levantar. E quando ele faz aquela estátua, ele manda chamar ali algumas pessoas. A Bíblia diz que ele manda chamar os sábios, os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos os governadores das províncias. Para quê? Para poder consagrar aquela estátua. Ele fala, ele ordena. Ali, o arauto ele procurava em alta voz, ele disse em alta voz a seguinte frase: ordena-se ao povo, as nações e gente de todas as línguas, quando ouvirem o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de cores e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor. Os irmãos, todas as vezes que eles tocarem aqueles instrumentos, todas as pessoas que estavam ali, toda a nação, era para se dobrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Assim, porém, quem não adorasse, a Bíblia diz que eles seriam lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E assim eles fazem, eles tocam aqueles instrumentos, e todos dobram e começam a adorar a imagem que o rei Nabucodonosor fez, a estátua que o rei Nabucodonosor fez. Eles tocam aqueles instrumentos, eles começam a se dobrar e adorar aquela estátua. E depois que eles começam a adorar, chegam algumas pessoas ao rei e dizem: mas rei, o Senhor ordenou que quando tocasse os instrumentos, todos eram para se dobrar e adorar. Tem 3 homens ali que não se dobraram e não adoraram a imagem de ouro que o Senhor fez, não adoraram a estátua, fizeram um pouco caso do Senhor, fizeram um pouco caso da estátua que o Senhor levantou, fizeram um pouco caso dos seus deuses. E a Bíblia nos diz que aquele rei, ele se encheu de um grande ódio no seu coração, e ele manda chamar aqueles jovens e vai falar com eles: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês não adoram meus deuses? Fizeram um pouco caso da estátua de ouro que eu levantei? Aí ele vai dizer para eles assim, olha o que ele vai dizer para ele: não necessitamos responder sobre esse negócio, não era nem necessário que eles respondessem. Olha o que eu digo que ele te humilha. Olha o que o rei Nabucodonosor vai dizer para eles: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O inimigo muitas vezes ele quer te humilhar, mas quem é humilhado é o inimigo. Servo de Deus jamais é humilhado. Quem é humilhado somente é o inimigo, meus irmãos. Ele diz para eles: quem poderá livrar das minhas mãos? Mas ele vai dizer para eles assim: o Deus a quem nós servimos é quem poderá nos livrar da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, nós não serviremos e nem adoraremos a estátua de ouro que você fez. E assim ele fez. O rei, além daquele momento, é como se o rei tivesse dado para eles mais uma chance para eles poderem adorar. Mas aqueles homens, eles eram fiéis ao Deus. Quando eles dizem, meus irmãos, ele nos livrará do forno de fogo ardente, olha para vocês verem a confiança que eles tinham em Deus, a fé que eles tinham em Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Hebreus, no capítulo número 11, versículo de número 1, que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eles não viam que Jesus ia livrar eles da fornalha de fogo ardente, mas eles criam que Jesus poderia livrar eles. E ali eles meio que desafiam aquele rei. Eles não estavam importando. Se coloca no lugar deles. Imagina só se chega um rei até vocês e diga: o amor, você adora ao meu Deus, ou você adora ao meu Deus e a estátua de ouro que eu levantei, ou você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Qual seria a sua reação? Você iria com Sadraque, Mesaque e Abednego e diria a ele: o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar? Ou você ficaria com medo ali naquele momento? Aqueles jovens, eles não temeram. Aqueles jovens eles disseram: Deus que nós servimos, ele nos pode livrar. E a Bíblia vai nos dizer assim, que ele manda chamar ali os soldados, os mais fortes que eles tinham em seu exército, e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Imagina que a fornalha tão quente estava, ele manda aquecer ainda 7 vezes mais. E ele pega aqueles jovens, manda atar eles e colocar eles dentro da fornalha. Ataram as mãos deles, ataram os pés deles. 3 jovens jogaram eles dentro da fornalha. A Bíblia diz que aquela fornalha estava tão quente, meus irmãos, que até aqueles soldados foram colocar aqueles jovens ali. Eles morreram imediatamente, tão quente a fornalha estava. E quando eles colocam eles ali dentro da fornalha, aquele Nabucodonosor estava ali sentado, e logo ele se levanta e começa a observar. E faz uma pergunta: mas espera aí, a gente não colocou 3 homens ali dentro da fornalha?
mas as mãos e os pés dele não estavam atados. Sim, estavam atados, ok? Mas não estou entendendo, não, mas não estou entendendo. Por que tem 4 homens ali dentro da fornalha? Eles estão andando ali dentro da fornalha. Como assim? Eles foram colocados dentro da fornalha. As suas mãos estavam atadas, as suas mãos estavam atadas. Meus irmãos, podem ter jogado dentro da fornalha, mas o Deus que me trouxe a Draque, Isaac e Abednego é o mesmo Deus que está nessa noite, é o mesmo Deus que livra aqui essa noite, é o mesmo Deus que livra no passado, é o mesmo Deus que pode aqui essa noite. Para você crer que o mesmo que fez ontem é o mesmo que faz hoje, é o mesmo que faz amanhã, é o mesmo que faz eternamente. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. É aquele jovem que começa a rodar, aleluia, porque ela fornalha. O inimigo tem que desviar eles. O inimigo tem que se colocar eles em um beco sem saída, meus irmãos. Mas eu orei, tem que não ter um beco sem saída, não. Porque Deus que você diz é o Deus impossível. Quando o inimigo pensa que coloca ele no beco sem saída, agora ele me adora ou ele morre. Agora ele me adora ou acaba para ele ao fim. Mas Deus lá de cima está olhando para a gente assim: o inimigo, como assim? Como assim é o fim? Eu dei a minha vida numa cruz por amor a ele. Como assim você acha que você pode tomar a vida dele? A vida dele é minha, fui eu que paguei o preço. Você não tem nada, a vida dele é minha, você não tem nada na vida dele. Aleluia, glória a Deus. Deus pagou o preço por você. É por isso que você está aqui nessa noite. Toma por favor, glorifique o nome dele. Porque você for bater, você está aqui nessa noite. Você não faz ideia da quantidade de vezes que ele quebrou. Glorificando, exaltando o nome dele. Aleluia. Então não fique de boca fechada, não, meus irmãos. Glorifique ao nome dele. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. O Renato foi Deus chegar ali naquela fornalha e vai dizer que essa Draque, Isaac e Abednego saiu para fora. Meus irmãos, quando ele sai para fora, imagine só, aquela fornalha tinha sido aumentada um fogo 7 vezes mais. E quando ele olha para eles, nem fogo tinha passado por eles. A Bíblia diz que nem sequer um fio de cabelo tinha sido queimado, nem cheiro de flor existiam, nem cheiro de fumaça existiam. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem estava com ele no fogo. Aleluia, glória a Deus. O Filho do Homem estava ali com ele. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que o fornalha de fogo ardente não assusta que é o adorador. Aleluia, glória a Deus. O inimigo pode até tentar, o inimigo pode até pensar assim: agora é o fim dele, mas não é o fim, não é o seu fim, não, meus irmãos, porque Deus está contigo. Aleluia, glórias a Deus. Ele quis fazer eles adorar, porque ele sabe. Muitas vezes a gente pensa assim: idolatria é apenas a gente adorar a imagem pagã, meus irmãos. Mas não é isso, não. Idolatria ela começa quando a gente coloca as coisas acima de Deus, ou até mesmo no lugar de Deus. A gente começa a colocar pessoas no lugar do nosso Deus, a gente começa a colocar objetos no lugar do nosso Deus. Muitas vezes a gente começa a pecar, a gente nem percebe, porque a gente confia mais no homem do que confia em Deus. A gente começa a amar mais alguma pessoa, ou um objeto, ou até mesmo a gente, do que a gente ama a Deus. Mas isso não está certo, não, porque Jesus, ele morreu na cruz por amor a nós, então nós devemos amar a Ele mais do que a nós mesmos. Aleluia, glórias a Deus. O inimigo ainda tenta contra a sua vida, mas não adianta. Primeiro, ele levou para longe. Mas, meus irmãos, o inimigo até tenta te levar para longe, mas você só vai se você quiser. E esse segundo, ele te faz comer um banquete impuro, mas você só come do banquete impuro se você quiser. Ele vai passar uma bandeja para lá e para cá, você vai comer se você quiser. Terceiro, ele te humilha, ele te coloca no beco sem saída. Para servo de Deus não existe beco sem saída, não, meus irmãos. Não adianta ele pensar assim: vou acabar com a vida dele, mas não acaba, não. Só acaba com a sua vida quando Deus lá de cima disser: agora é o fim dele. Aleluia, glória a Deus. Você não faz ideia, você está aqui nessa noite aqui, glorificando o nome de Deus. Você não imagina o quantos livramentos Deus te deu nessa vida. Você não faz ideia de quantos livramentos Deus te deu. E talvez você está aqui nessa noite é por conta que a sua mãe um dia estava no seu quarto dela, orando e intercedendo por você. Quantos livramentos você ganhou para que você pudesse estar aqui nessa noite, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Beco sem saída para crente não existe. Beco sem saída para crente não existe, porque nós temos um Deus que está por nós todos os dias. Nós temos um Deus que nos livra, nós temos um Deus que nos sustenta. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, eu louvo
de Deus. Eu não contamino no lugar errado. Pode até ser bom, mas eu não me contamino. Eu sou servo de Deus. Eu não vou me contaminar. Mesmo que você esteja ali numa empresa onde só você é crente, mas coloca no seu coração assim: eu não vou me contaminar com isso, porque servo de Deus é para ser diferente. Sabe uma coisa que eu não entendo aqui, meus irmãos? Por que as pessoas querem tanto imitar o mundo? Enquanto tem pessoas nessa noite que estão aqui todos os dias, que estão buscando a Deus todos os dias para poder ser diferente, tem pessoas aqui dentro que estão querendo imitar o mundo. Esse imitar o mundo eu não entendo. Para que imitar o mundo? Se nós temos que ser diferente, para que vocês adoram a Deus, para que vocês buscam a Deus. Eu busco a Deus porque eu quero ser diferente, eu não quero ser igual ao mundo, porque no mundo é cheio de destruição, no mundo é cheio de pessoas fazendo coisas erradas, mas eu sou filho de Deus, eu quero ser diferente, porque eu quero um lugar em cima, aleluia, glória a Deus. Então se você também quer um lugar em cima, se você quer morar no céu, começa a se converter, meu irmão, começa a mudar os seus conceitos, começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, aleluia.